Bom dia, queridos. Graças e paz a todos. É um prazer estar aqui nessa igreja tão querida, abençoada. Então, sou Eliel, sou pastor auxiliar da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, trabalhando ali na cidade de Trindade, na plantação da Igreja Presbiteriana Central de Trindade. É um grande desafio, mas certamente Deus tem ali nos abençoado e graças a Deus temos visto ali muitas pessoas se achegando para ouvir a pregação da sã doutrina, da palavra do Senhor. Estamos ali apenas como instrumentos, somados àqueles servos do Senhor que já estavam ali, para ser esses instrumentos de Deus na pregação da palavra do Senhor. Mas sem delongas, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, texto base então para a nossa exposição desse dia, livro do profeta Daniel, capítulo 2, hoje aqui apenas no versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Farei que a leitura na versão Almeida 21, século 21, que é um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim. A palavra do Senhor nos diz: Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, neste culto público solene ao nome do Senhor. E agora lida foi a tua santa palavra do Senhor que é inerrante, que é autoritativa sobre nós, Pai, sobre tudo. E nós oramos para que o Senhor fale conosco, Pai. Continue falando ao meu coração. E agora, nesse momento, também fale ao coração de cada pessoa que aqui está presente, pela instrumentalidade da pregação da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você já ouviu, mas há uma famosa analogia que compara a Deus como o grande relojoeiro. Não sei quantos aqui já ouviram essa analogia. Essa ideia ela foi proposta pelo teólogo e filósofo britânico William Payne, lá do século XVIII. E era um argumento para provar a existência de Deus. Mas como nós veremos, é uma analogia que ela peca. Ela falha em revelar de fato o caráter de Deus. Entendendo aquele contexto ali do século XVIII, as pessoas, naquele momento, elas estavam assim, fixadas, com uma grande fixação em sempre observar a ordem no mundo. É ali que nós temos esse contexto das leis naturais, que hoje a gente fala tranquilamente. E por isso, então, William Paley, ele sugeriu essa analogia de Deus ser esse grande relojoeiro que criou o mundo e deixou o mundo criado por ele funcionando com estas leis naturais. De certa maneira, o mundo ele funcionaria de uma forma autônoma. Então, aí que está o problema desta analogia do William Paley. Porque ele passa a ideia, então, de Deus como um relojoeiro que criou todas as coisas e deu corda, por assim dizer, neste mundo, e ele funcionaria à sua própria sorte. Mas qual é o grande problema dessa analogia? Porque não é assim o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus da Bíblia Sagrada, queridos, ele não é esse relojoeiro que criou todas as coisas e que tudo agora funciona de uma forma independente, com as suas famosas leis naturais. Não é esse o mundo criado por Deus. Não é esse o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Porque o Deus revelado na Bíblia Sagrada, ele não apenas criou todas as coisas. Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não está alheio ao mundo. Ele não está alienado, ele não está indiferente ao mundo. Na realidade, ele continua governando. Ele continua conduzindo todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge do seu controle. Essa visão que se propagou por essa ideia do William Paley é aquela ideia do deísmo. Não sei se você já conhece, já é um termo novo para vocês, mas o deísmo é isso, então. Essa ideia de Deus ter criado todas as coisas e ter deixado o mundo à própria sorte, a sua própria sorte. Mas como nós veremos aqui, queridos, esse não é o Deus da Escritura Sagrada. O Deus da Escritura Sagrada, ele não é explicado por esse sistema de pensamento deísta, porque é um Deus que se faz presente. É o Deus que intervém. É o Deus que se revela. É o Deus que está no governo de todas as coisas, governando a criação. Veja, não é natureza, é criação. Devemos mudar o nosso vocabulário também.
É o Deus que governa a criação e é o Deus que governa a história. Por isso, então, tendo como base, queridos, esse texto então de Daniel 2:21, quero refletir com vocês sobre esse tema, o Deus que reina e sustenta todas as coisas. Primeiramente, observando aqui um contexto mais geral do livro de Daniel, nós sabemos que o livro, então, leva o nome do profeta Daniel, que foi o seu autor, como a gente tem indícios aqui em Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel capítulo 10, versículo 2. A data do livro, nós temos, então, o relato da invasão de Judá, que é o povo de Israel, né, o reino do sul, pelos babilônios, por volta ali então do ano 597 a.C. No entanto, o livro foi escrito um pouquinho depois, como nós temos indícios aqui em Daniel capítulo 10, versículo 1, já no domínio persa, quando Ciro ele era rei da Pérsia, e ele conquistou os babilônios, conforme então indicado por Daniel capítulo 10, versículo 1. E é interessante que muitos críticos, né, questionam esse período mais antigo da escrita do livro de Daniel, por um motivo óbvio. O livro de Daniel tem uma profecia tão maravilhosa, esse aspecto preditivo da profecia, que antecipa tantas coisas que aconteceriam. De uma forma especial, toda aquela sucessão dos impérios, como nós vemos, né? O Império Babilônio, o Império Persa, Medo-Persa, o Império Grego, Seleucida, e também o Império Romano. Tudo isso nós vemos belamente sendo anunciado pelo profeta Daniel, e por isso muitos críticos dizem que não é possível esse livro ter sido escrito tão antigamente, né? Por isso que os críticos eles acham que foi bem posterior, que teria sido narrado, que já aconteceu. Mas como nós sabemos, queridos, Deus ele usou o seu servo para anunciar aquilo que aconteceria. E é justamente por isso, porque nós vemos no livro de Daniel, queridos, essa ênfase tão maravilhosa de que Deus, ele governa. Por que que Deus, ele anunciou para Daniel aquilo que aconteceria, toda essa sucessão de impérios, por exemplo? Porque o Deus revelado na Bíblia Sagrada é o Deus que governa. Não é o Deus que está indiferente, deixando a humanidade sua própria sorte. Ele está governando. Ele está governando a história, governando a sua criação, até mesmo por meio de reis, imperadores ímpios, Deus continua fazendo a sua santa vontade. E aqui o contexto mais imediato que nós temos do nosso texto, queridos, nós vemos então que no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, ele teve então aquele sonho que nós conhecemos muito bem, e ele exigiu que os sábios lhe dissessem tanto o conteúdo quanto a interpretação. Então veja que o desafio era grande. Não era simplesmente falar, olha, me dê a interpretação. Ele pediu para os sábios da Babilônia que lhe desse não apenas a interpretação, mas o sonho. Então ele não contou o sonho. Seria fácil ele dar o sonho e algum espertinho dar a interpretação. Ele pediu as duas coisas. Qual era o sonho e qual era a sua interpretação, sob pena de morte. Temos no texto, então, no contexto, que Daniel e seus amigos também foram ameaçados. Com prudência, Daniel pediu prazo ao rei e convocou seus amigos para orarem, pedindo que Deus revelasse o mistério. O Senhor, como nós bem sabemos, ele revelou a Daniel o mistério. Por isso, Daniel se apresentou ao rei e vemos todo o contexto, que isso poupou os sábios, então, naquele contexto tão terrível. E aqui, queridos, o versículo 21 que nós lemos, esse único versículo, ele faz parte, então, da oração de gratidão de Daniel pela revelação concedida por Deus. Então, nós temos esse versículo dentro desse contexto de gratidão de Daniel, ele orar agradecido ao Senhor por ter revelado ali o sonho, a sua interpretação, e por meio desta revelação, desse mistério, tantas vidas fossem poupadas. Claro, dele, dos seus amigos e certamente de tantos outros sábios ali na Babilônia. E o primeiro ponto, queridos, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão é a parte A do versículo 21. Nós vemos aqui acerca desse Deus que reina sobre a sua criação. Como declara Daniel, o profeta, ele deixa claro acerca de Deus, desse caráter do Deus verdadeiro, que é ele quem muda o tempo e as estações. Então perceba que já no início de sua oração, Daniel ele dirige palavras de adoração ao Senhor, enfatizando, veja, a grandeza e o domínio do Senhor sobre tudo e todos. Nessa parte A, então, nós temos o profeta, ele destacando o governo providencial de Deus sobre a criação. O Senhor, ele reina sobre as obras de suas mãos, pois é ele quem muda o tempo
É ele quem muda as estações. Perceba aqui, querido, que na mente, no coração do profeta, o mundo, veja, não é independente. O mundo, a criação, não é autônomo. Ele não funciona simplesmente por meio de suas leis naturais. Daniel, ele tem plena consciência de que é o Senhor quem está governando. São as mãos do Senhor que continua sustentando o universo, todo o cosmos, toda a criação. Daniel, ele tem plena consciência de que as mãos do Senhor estão operando na criação. E isso, queridos, a gente vê desde o Gênesis, desde o princípio. Como nós vemos, Deus, ele decretou que haveria estações, como temos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, desde o princípio, desde o início, nós vemos que o texto sagrado, os autores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, eles deixam claro, é algo cristalino de que Deus, ele governa a sua criação. É ele quem estabelece os tempos, as estações. E a gente vê isso reverberando lá no Novo Testamento. Se você se lembra desse caso, dessa situação, como é narrado em Atos capítulo 14, versículo 17, nós temos ali Paulo e Barnabé na cidade de Listra. E é uma situação interessante que a gente vê de 8 a 80, né? Primeiramente, eles eles sendo adorados, venerados. Logo depois, porque eles não aceitam a adoração, o culto, eles são quase mortos. E naquele contexto, então, em Listra, uma parte do conteúdo do que Paulo e Barnabé, que eles pregaram para aqueles moradores, no versículo 17 eles dizem, olha, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, falando acerca do Deus verdadeiro, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então veja que Paulo e Barnabé pregando para aqueles homens pagãos, vamos usar esse termo, né, ímpios, que adoravam um panteão de deuses. Paulo e Barnabé são instrumentos nas mãos do Senhor para trazer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, a revelação do verdadeiro Deus, deixando claro que Deus, ele é tão bom que na sua graça comum abençoa aquele povo, mesmo eles não conhecendo ao Deus verdadeiro, dando-lhes então a chuva, dando as estações, dando possibilidade de plantar, de colher, dando alegria aos corações, mesmo daqueles que não o conheciam de uma forma verdadeira. Então veja, queridos, a mensagem que nós vemos em Gênesis capítulo 1, como é declarada por Daniel capítulo 2, versículo 21, a gente vê claramente no Novo Testamento. Perceba que na mente dos autores sagrados, na mente aqui de homens inspirados pelo Espírito Santo, fica claro que Deus é esse Deus que tem total domínio sobre a sua criação. Perceba, como dito então, que o Deus da Bíblia, queridos, não é um relojoeiro. Não é um Deus que criou e deixou o mundo à sua própria sorte. A gente vai incorporando o vocabulário do mundo secularista. A gente fala das leis naturais. A gente fala da natureza. E a gente perde esse vocabulário tão rico das Escrituras, que nos mostra que é o Senhor quem governa. E não é natureza, é a criação. É Ele quem governa cada detalhe da sua criação, como nós temos lá declarado pelo autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Um Deus que não está indiferente à sua criação. Muito pelo contrário, ele criou e continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como nos diz o Dr. Carson, de acordo com Jesus, se os pássaros são alimentados, é porque o Pai os alimenta. Se as flores do campo crescem, é porque Deus as veste. Assim, Deus está por trás dos chamados processos naturais. Essa é a razão pela qual os escritores bíblicos preferem dizer que o Senhor envia chuva, em vez de dizer simplesmente está chovendo. E isso a despeito de eles estarem perfeitamente cientes do ciclo da chuva.
Perceba, queridos, a gente, como dito, muitas vezes a gente é muito influenciado pela cosmovisão secularista desse mundo caído. A gente, na educação dos nossos filhos, a gente não percebe que esses detalhes fazem toda a diferença. De ensinar para o nosso filhinho, olha, não é simplesmente estar chovendo. Deus, ele está enviando a chuva. Ele faz cair a chuva sobre maus, bons, justos e injustos. Para já imprimir no coração dos nossos pequeninos que ele não está em um mundo indiferente ou alienado de Deus. Não, ele está aqui na criação, mesmo caída, mas uma criação que continua sendo governada por Deus. É ele quem envia a chuva, é o sol, é o Senhor. A gente está acostumado, todo dia vai nascer o sol, vai nascer porque o Senhor, ele faz nascer o sol. Porque se o Senhor não quisesse, queridos, já nós teríamos já o último dia, a consumação de todas as coisas, a recriação dos céus e de nova terra. Então nós devemos já, desde o berço com os nossos pequeninos, já imprimir em seus corações, para que eles cresçam imersos neste mundo, cientes que o Senhor governa. Ele governa a sua criação. O Dr. Sproul, o R.C. Sproul, ele nos chama a atenção para algo bem interessante. Como que o nosso mundo ele mudou radicalmente? Antigamente era muito comum entre os cristãos falar, pregar e crer na providência de Deus. É curioso que as pessoas até batizavam o nome das cidades como providência, como é o caso da capital do estado norte-americano de Rhode Island. A capital lá chama o quê? Providência. Por quê? Porque aquele mundo, naquele contexto, naquela geração, as pessoas estavam imersas nesta doutrina tão maravilhosa que é a providência de Deus. Sabemos que os Estados Unidos, né, esse nascedouro, foram criados por puritanos, peregrinos. E você tem, então, essa criação de cidades por homens de Deus, mulheres de Deus. E eles não falam de sorte, eles não falam de acaso, eles falam da providência. E para nossa vergonha, queridos, em muitas igrejas atualmente, as pessoas não conhecem esse vocabulário da providência de Deus. Tem crente que fala de sorte, de acaso, de signo. Você entra no perfil da pessoa no Instagram, cristã, capricorniano. Meus irmãos, não faz nenhum sentido isso. Né? Ah, você é assim porque você é pisciano. Meus irmãos, é um choque de cosmovisões. A pessoa fala de sorte e acaso. Acontece, nossa, eu tive sorte. Meus irmãos, não existe sorte, não existe acaso. Existem as mãos providenciais de Deus, que criou e que continua governando e sustentando todas as coisas. Hoje seria muito estranho aos nossos ouvidos dirigir o nosso carro em direção a uma cidade chamada Providência. Mas por que é estranho? Porque nós vivemos em uma era tão secularizada que esse secularismo entrou até mesmo dentro da igreja. Temos igrejas secularizadas que desconhecem essa doutrina tão maravilhosa que é a providência. E o que é a doutrina da providência, meus queridos? Providência significa literalmente ver de antemão. Mas veja só, entenda bem, providência não é onisciência. A providência não é a mesma coisa que essa onisciência ou a presciência, ou o conhecimento antecipado de Deus. A presciência é a habilidade de Deus de olhar para os corredores do tempo e saber o resultado de uma atividade antes que ela aconteça. No entanto, é apropriado usarmos a palavra providência com referência ao governo ativo de Deus quanto ao universo. Então, entende? Presciência é essa forma de Deus saber as coisas de uma forma antecipada. Mas por que Deus conhece as coisas de uma forma antecipada? É porque tem os seus decretos. Ele sabe o que vai acontecer porque ele decretou o que acontecerá. Isso é providência. Isso é o governo ativo de Deus sobre a sua criação. Meu querido, e aqui nós vemos um aspecto tão belo para conectarmos com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior prova desse Deus plenamente providencial é a encarnação do Verbo, Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus não deixou o mundo entregue à sua própria sorte. Querido, se Deus deixasse o mundo à sua própria sorte, o nosso destino de todos nós aqui, sem exceção, seria o inferno. Mas a maior prova que Deus
é esse Deus todo providencial que não deixou o mundo à sua própria sorte, é justamente a encarnação de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a luz do mundo, o pão da vida, o único caminho para a salvação de um mundo alienado e inimigo de Deus. Então Deus, ele intervém na nossa situação, isso é a maior prova desse Deus todo providencial. Quando olhamos para Jesus, o próprio Deus que se fez homem, se fez carne. Diante disso, já fica aqui algumas indagações. Você sinceramente crê nesse governo ativo de Deus sobre o universo, que inclui também a sua vida? Meus irmãos, é uma pergunta importante, que principalmente em momentos mais difíceis da nossa vida, muitas vezes a gente perde do horizonte esse governo de Deus. A gente acha que Deus ele não está se importando. Mas por que Deus me permitiu passar por esse sofrimento? Porque Deus foi à vontade dele que eu sofresse isso. Se estivesse experimentando luto, perdesse um filho, um pai, um irmão, estivesse lutando contra essa enfermidade, queridos, diante de situações tão adversas, muitas vezes, se nós não guardarmos o nosso coração na palavra do Senhor, a gente perde de vista, a gente perde do nosso horizonte essa verdade tão maravilhosa de que Deus ele governa ativamente. Mesmo situações que nós não entendemos muito bem, e não significa que a gente vai entender um dia aqui nesse mundo. Deus nunca nos prometeu dar essas respostas, todas as respostas. Às vezes nós vamos morrer sem as respostas, mas crendo que um dia nós entenderemos melhor. Mas o fato é que nós devemos ter em nosso coração essa fé verdadeira nesse governo ativo de Deus. E veja, aqui, algo importante também. A soberania e a providência de Deus não anulam nem diminuem a nossa responsabilidade como seres morais, que a cada instante fazem escolhas e tomam decisões. Porque isso aqui é importante. Porque às vezes a pessoa tem até uma boa teologia ali da providência, da soberania de Deus, mas às vezes quer usar essa teologia para atenuar ou minimizar o pecado. Ah, não, eu fiz isso, eu tomei essa decisão, porque Deus, ele quis. Não, queridos. Nós, como pessoas que têm uma boa doutrina, devemos sempre harmonizar as verdades bíblicas. Por um lado, sim, a palavra declara que Deus é soberano, todo providencial. Mas a mesma palavra declara que nós somos agentes morais, responsáveis pelas nossas ações. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis pelas nossas más escolhas. E devemos, portanto, harmonizar essas doutrinas em nosso coração e no nosso dia a dia. E terceiro, diante desse ponto, queridos, é muito importante nós entendermos o quanto é consolador ao nosso coração, então, entender corretamente e crer nessa verdade bíblica da providência de Deus. Como dito, o mundo não está à sua própria sorte, pois Deus continua sustentando providencialmente todas as coisas. Como declara tão belamente, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, essa mensagem é tão consoladora, porque se você e eu somos servos de Deus, crentes em Cristo, é consolador saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Veja, o nosso bem não significa o nosso bem-estar. O nosso bem significa o bem que Deus está trabalhando em nós, que é qual? Nos forjar a imagem de Cristo. Mesmo aquelas situações mais difíceis que nós, como dito, não sabemos muitas vezes as respostas, nós sabemos que Deus é, como diz a canção, aquele tapeceiro, que vai tecendo, 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 e muitas vezes nós não entendemos muito bem, mas tudo ele está construindo, fazendo para que a imagem de Cristo seja cada vez mais forjada na igreja. E um dia nós viemos a carregar mais uma vez a imagem perfeita, plena de Deus em nós. Então, queridos, isso é consolador, porque na situação que eu e você passamos, todos nós passamos situações tão difíceis. Estamos nesse mundo e estamos sujeitos a tudo. E é consolador o crente, a verdadeira igreja, ter o seu coração guardado nessa doutrina de que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, para o seu bem, para que a imagem de Cristo seja forjada em nós. Mas o texto continua, meu querido, e aqui o segundo e último ponto, a parte B do versículo 21, nós temos aqui também acerca de um Deus que reina sobre a história. Então, nós temos um Deus que reina, governa a criação, e aqui também fica claro que Deus, ele reina sobre a história. Como é dito
remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então veja, após declarar o governo de Deus sobre toda a criação, Daniel ele aprofunda ainda mais essa verdade, afirmando que é o Senhor quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então aqui fica claro o total domínio de Deus sobre a história, ao remover e estabelecer reis. E também sobre toda a cultura humana, porque é o Senhor quem concede sabedoria e entendimento. Hoje a gente não vai explorar tanto esse aspecto mais da cultura, da inteligência e da sabedoria. Vamos focar principalmente aqui esse aspecto de Deus governar a história ao levantar reis, derrubar reis. E aqui a gente se lembra, queridos, lá do Salmo 22, 28, onde o salmista Davi ele declara: porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Veja, Davi estava ciente que havia autoridades, ele mesmo era uma autoridade, mas para Davi, para o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia que, mesmo tendo todas essas autoridades humanas, reis, imperadores, queridos, tudo que eles faziam ou deixavam de fazer, nada disso, absolutamente nada, fugia do controle de Deus. Porque é Ele é quem governa as nações. E aqui, então, em Daniel 2:21, na parte B, Daniel está reafirmando essa verdade, ao dizer que o Senhor remove e estabelece reis. Diante disso aqui, queridos, a doutrina da providência se torna ainda mais evidente para nós. Como já mencionado, essa doutrina não trata apenas de um Deus que conhece previamente. Não. A providência fala de um Deus que decreta, que governa ativamente a história. Veja, Deus aqui ele é soberano ao levantar e derrubar autoridades. E para a nossa, muitas vezes, indignação, até mesmo autoridades governantes ímpios. Ao derrubar e levantar. Isso aqui nos confronta. Porque se dependesse só da igreja, claro, a gente desejaria sempre ter bons governantes, boas autoridades. Mas o que nos incomoda muitas vezes, queridos, é que muitas vezes Deus faz a sua vontade por meio de autoridades ímpias. É o que nós vemos aqui Daniel declarando e é o que nós vemos ao longo das escrituras sagradas. Deus usou, por exemplo, Nabucodonosor, Ciro, Artaxerxes, Pôncio Pilatos, entre outros, como instrumentos para o cumprimento da sua vontade. Um texto que eu acho assim, tão impactante, que nós temos lá em Isaías 44, 28. Olha o que Deus fala de Ciro. Ciro, um rei ímpio. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Olha que interessante, queridos. Olha esse Deus aqui que levanta reis e derruba reis. Aqui nós vemos o profeta declarando, Deus falando acerca de Ciro, um rei ímpio. Não é porque Deus está chamando aqui Ciro de meu pastor, que agora, nossa, Ciro foi convertido aqui. Não, ele continuou ímpio. Mas Deus está falando para um rei ímpio. Veja, em Isaías, muitos anos antes de Ciro. Eu fico imaginando Ciro, né, olhando assim os documentos antigos e falando, Deus falou, o Deus de Israel falou, meu respeito. Né? E Deus está então se direcionando a um rei ímpio. Fala, olha, Ciro, meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz. Meus irmãos, olha que interessante. Nós temos na Escritura Sagrada, portanto, esse governo ativo de Deus, ao levantar e derrubar reis. A nossa vontade sincera é que Deus sempre derrubasse os maus e levantasse os bons. Meus irmãos, mas basta olharmos para a história e nós veremos que não é isso que acontece, nem sempre. Será que cristãos lá da igreja primitiva, dos primeiros séculos, onde nós tivemos tanta perseguição, claro que eles não tinham prazer em si na perseguição, lógico. Mas imagina os governos tiranos que eles estavam sujeitos. É dito sobre Nero que ele chegava a pegar cristãos, botar fogo nos cristãos como tochas. Meus irmãos, a nossa mente não consegue compreender todos esses mistérios, mas o fato é, Deus ele faz a sua vontade. Sempre fará a sua vontade. Como o próprio salmista lá no Salmo 115 declara,
que os propósitos do Senhor, eles serão cumpridos. Como o próprio Jó fala lá em Jó 42, a vontade de Deus sempre será feita, não a nossa, mas deste Deus que governa e sustenta todas as coisas. Então veja que a Escritura, ela testemunha, e a história também testemunha desse Deus que governa, levantando e derrubando reis. Meu querido, meu propósito aqui nesse dia, de uma forma especial nesse ponto, é compreendermos corretamente essa relação de Deus com a sua criação. Que entendamos e que creiamos nesse governativo de Deus sobre tudo o que fez. Nesse segundo e último ponto, nós devemos reconhecer que Deus realiza a sua vontade, não apenas por meio de autoridades que apreciamos, mas também através daquelas que são ímpias, pois nada escapa ao seu domínio soberano. Isso aqui já é muito didático para nós, porque, como nós bem sabemos, ano que vem já é um ano eleitoral. Meus irmãos, nós devemos ter essa boa doutrina em nosso coração, porque muitas vezes a igreja ela pode se perder, sabe, confusa. Me lembro que na última eleição presidencial eu ficava vendo assim muitos cristãos aflitos. Meu Deus, se fulano vencer, o que será da igreja? Meus irmãos, não é fulano ou beltrano que sustenta a igreja, é Cristo. Não é um político, não é um partido político, não é uma ideologia que guarda a igreja. É Cristo. Veja, não estou falando aqui de uma perspectiva apolítica, não é isso. A igreja presbiteriana não é uma igreja, instituição apolítica. Nós ensinamos e instruímos nossos membros, nossos irmãos, a entenderem a terem uma maturidade política. Nós temos a responsabilidade de olhar para as opções e olhar qual tem uma melhor plataforma de governo, melhores propostas. Eu não vou votar, claro, em uma pessoa que defende aborto, por exemplo. Então, o cristão tem que ter essa maturidade de julgar as pessoas ali, quem está se colocando como possível governante. Mas, queridos, nosso coração não pode perder de vista essa verdade tão maravilhosa, que Deus ele continua governando. Quem governa, quem protege e guarda a igreja, não é um partido político, não é uma pessoa, mesmo que seja mais bem intencionada. Queridos, nós não podemos depositar sobre uma pessoa, sobre um político, um partido, a nossa esperança. Porque senão nós vamos enveredar por um caminho de idolatria. A nossa total esperança, confiança é apenas aos pés de Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu querido, nenhuma ideologia político-partidária ou de qualquer outra natureza representa de forma plena e fiel o Evangelho de Cristo. Nenhuma. Nenhuma. Quando nós não compreendemos isso, corremos o risco de pensar que a vontade do Senhor deixará de ser cumprida caso prevaleça uma visão diferente da nossa. Foi o que eu vi muito na última eleição presidencial. Diante daquele cenário, muitos cristãos estavam, meus irmãos, muitos desesperados, pensando, meu Deus, o que será de nós? O que será da igreja? O que será? Meus irmãos, a igreja deve ter a sua confiança total e plena apenas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós devemos obedecer à direção da palavra do Senhor, como Paulo coloca lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Se você observar do versículo 1 ao 8, ele fala que nós devemos erguer as nossas mãos e orar pelas nossas autoridades, para que, à medida do possível, tenhamos dias mais tranquilos. Querido, Paulo não fala assim, olha, levante suas mãos e ore por aquele homem, aquela autoridade que você gosta, que você se identifica. Queridos, não. Aqui é toda e qualquer autoridade. Veja, não está dizendo que nós devemos concordar com essa autoridade, não é isso. Mas é papel da igreja orar pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados, pelo presidente, pelos juízes. Mesmo os ímpios. Queridos, às vezes nós não temos fé verdadeira e crer na transformação que Deus ele pode operar no coração humano. Nós não cremos muitas vezes. Fico imaginando ali a igreja primitiva, né? No contexto do apóstolo Paulo, a gente vê isso narrado em Atos. Muitos ficaram assim, sabe, levantando uma suspeição ali, né? Mas Paulo, aquele que perseguia a igreja,
Se dependesse do nosso coração, talvez aqueles irmãos também lá no princípio queriam Paulo antes, né, de ser convertido morto, porque ele é um perseguidor da igreja. Mas nós vemos a narrativa tão bela das Escrituras que mostram aquele homem se encontrando com o Senhor, Jesus indo ao encontro dele e se tornando um instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, muitas vezes nós só queremos fazer as orações imprecatórias, né? Mas muitas vezes nós não cremos de fato nesse poder transformador de Deus, que regenera corações, que muda corações. Então nós, como igreja, devemos levantar as nossas mãos e orar pelas nossas autoridades. Como dito, ter toda uma maturidade política nas escolhas, na hora de votar, sim, mas o mais importante, queridos, tendo essa doutrina tão maravilhosa da providência de Deus em nosso coração e na nossa prática diária, entendendo que Deus, ele fará a sua vontade. Sempre a vontade do Senhor triunfará, não a nós, não a nós. Concluindo, o nosso coração, ele deve descansar nessa doutrina tão maravilhosa que é a providência de Deus. Estamos sujeitos a enfrentar muitas situações neste mundo, meu querido, bem como, né, muitas alegrias e muitas tristezas. É incrível que o nosso mundo ele é muito mais agridoce do que nós gostaríamos que fosse. Né? A nossa vida, no mesmo dia a gente tem uma grande alegria e ao mesmo tempo uma tristeza. Isso é muito comum na vida do pastor, né, Reverendo Felipe? Às vezes de manhã ele vai no hospital porque nasceu uma criança ali, um bebezinho, e às vezes no mesmo dia faz um ofício fúnebre. Então ele lida com muitas emoções, mas todos nós, de uma forma geral, nós estamos nesse mundo muito mais agridoce do que nós gostaríamos que fosse. E queridos, nesse contexto, nesse mundo tão agridoce, é tão consolador saber que Deus ele continua governando todas as coisas. Ele criou e continua sustentando todas as coisas. Eu não sei como foi o seu ano de 2025. E outra coisa que eu posso afirmar é que eu não sei como será o seu 2026. Mas duas coisas, queridos, são certas. Primeiro, você então passou por muitas situações, boas ou ruins. Mas a convicção do nosso coração é que nas situações tristes ou nas alegres, o que a Escritura nos afirma é que Deus estava contigo em todas essas situações. Ele é o bom pastor que continua pastoreando o nosso coração, independentemente de situações. Ele está lá conosco. Então, como dito, eu não sei como foi o seu 2025, mas nessas situações tristes ou alegres, Deus estava lá com você. Se você de fato é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, lavado e remido no seu precioso sangue, Jesus estava lá, guardando a sua vida. Segundo, né? Como dito, eu não sei como será o seu 2026, mas continue cultivando isso em seu coração. Você está sujeito, como todos nós estamos sujeitos a passar por todas as situações, mas tem essa verdade, sabe, muito enraizada em seu coração, que Deus está governando a sua vida. Ele governa todo o cosmos, isso inclui a sua vida. Ele não está indiferente à sua criação, muito menos Deus está indiferente aos seus filhos. Ele é aquele Pai amoroso que está atento às nossas orações, às nossas petições. Certamente ele não nos responde sempre positivamente. Às vezes a gente pede algo e ele vai falar não. Não agora ou não definitivamente, mas o fato é, Deus ele está nos ouvindo, ouvindo as nossas petições e providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Como também é tão consolador na palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, leve essa palavra no seu coração. Não apenas hoje, não apenas em 2026, mas por toda a sua vida, por todos os anos que aproveram ao Senhor que você peregrine nesta terra. Leve essa palavra, sabedor de que Deus ele governa a sua vida e que todas as coisas cooperam para o bem, o seu bem, porque você ama a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, nesse dia, nesta manhã, essa manhã tão agradável, Deus, de culto ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que somos tão fracos,
tantas vezes até mesmo incrédulos, ó Deus, não crendo de fato nesse governo do Senhor sobre a sua criação, sobre a nossa vida. Primeiramente, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoe por todas as vezes que nós duvidamos desse governo do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça o nosso coração. Fortaleça, Pai, realmente a nossa fé. Renove a nossa esperança na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que creiamos a cada dia, Pai, nesse governo do Senhor. Que possamos, claro, ser responsáveis nas nossas decisões, escolhas, atitudes, mas que acima de tudo, Deus, que esteja sempre em nosso coração, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor de tudo e sobre todos, que o Senhor governa a nossa vida e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Ó Deus, opere isso na minha vida, na vida desses nossos preciosos irmãos, na vida dessa igreja, todos aqueles que não puderam vir hoje aqui nesse culto. Deus, alcance cada coração, fortalece esses corações nessa fé verdadeira, no único Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém.